Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Eu espero te encontrar muito bem e deixar melhor. Em nome de Jesus, e assim será. Creia em Deus, creia na sua palavra, se fortaleça no Senhor, não se prenda a circunstâncias, não se distraia, porque eu creio de todo o meu coração que você está mais perto do que nunca de viver aquela tão desejada, esperada virada. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Zerreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou. Que escritura, hein? Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados e conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Bom, aqui parecia que tudo tinha acabado. E você vê um Davi que nesse momento ficou esgotado. Então vamos lembrar, Davi recebeu muitos nãos, Davi foi rejeitado, você vê o pai não lembrando dele, então uma rejeição por parte do pai, por parte dos irmãos. Aí você vê que momentaneamente Saul o quer por perto, mas depois não suportou o sucesso de Davi e é tomado por uma amargura, por uma inveja, e aí ele é rejeitado por Saul. Por fim, ele vai para os filisteus, o que, né, realmente é muito interessante isso. Porque ele tinha matado o Golias, que era de Gate, um filisteu.
E ele é aceito momentaneamente, mas depois eles temem tê-lo lá e ele é rejeitado também. Esses homens, você sabe que eles chegaram até Davi quando ele estava na caverna de Adulão. Homens desgostosos, com espírito caído, quebrado, endividados, todos derrotados. E Davi teve um impacto muito grande na vida deles e eles foram sendo transformados nos maiores valentes. A gente sabe, estudando a história, que os valentes de Davi foram os mais fortes e poderosos valentes que já pisaram nesta terra. E agora, algo que Davi não tinha culpa, ele não tinha nada a ver com isso, mas a revolta desses homens, nós vemos que eles pegaram aquela influência que foi deixada por Amaleque, porque Amaleque é amargura, Amaleque é... Quando se fala de Amaleque, né, e que o Senhor falou que haveria guerra de geração em geração contra Amaleque, estamos falando de amargura, estamos falando de gente traiçoeira, que ataca pelas costas, que usurpa, que quer tomar o que é do outro, e que quando não consegue levar, destrói com tudo, queima tudo. E por onde Amaleque passa, né, e Amaleque é descendente de quem? De Esaú, aquele que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. O guisado vermelho. E ele passa a ser chamado, você vê que você acaba pegando a marca do inimigo que te vence ou que você vence. Davi venceu Golias. Se tornou um matador de gigantes. Foi visto como um matador de gigantes. Esaú trocou a primogenitura por um prato de um guisado vermelho. Passou a se chamar Edom vermelho. Os edomitas. Olha, isso é forte demais. Nós precisamos parar e pensar a respeito. Qual o inimigo que tem nos vencido? Ou quais os inimigos que nós temos vencido? Ele foi vencido por um cansaço, Esaú foi vencido por um cansaço, por uma fome, e trocou algo eterno por algo momentâneo. E o imediatismo é a atitude dos fracos. Todo fraco persegue coisas momentâneas. Os fracos definem a vida por um momento. Os imediatistas são aqueles que querem agora. Eu quero agora. E eu vou fazer qualquer coisa para ter agora. Essas pessoas definem a vida por um momento. Elas vão lá e jogam o destino delas fora por causa de um momento, um prazer momentâneo. Elas até, né, entre aspas, elas resolvem aparentemente o problema. Aparentemente. Né, ele matou a fome? Matou. Só que ele perdeu o direito eterno dele. A promessa. A primogenitura. Porque ele jogou fora. Ele a vendeu. Ele a desprezou, a Bíblia fala. Que ele desprezou e ele perdeu. Enquanto Jacó queria muito, ele desprezou. Era dele. Foi ele que trocou por uma refeição. Ele definiu a vida dele por um momento. Entendeu?
E aí, ele gerou descendentes amargos, traiçoeiros. E Amaleque era neto de Esaú, que parece que já era uma versão potencializada. Tanto que leva o nome, né? Amaleque, Amalequitas, que era o neto dele. E aí a coisa só piorou. E você vê como são as coisas, né? O inimigo que você não destrói, quando você tem que destruir, ele vai voltar contra você com mais força. Quando Deus deu uma ordem para Saul, para exterminar com Amaleque, os amalequitas, ele fez parcialmente. Isso levou a perder o destino dele e manteve um inimigo que, por fim, arruinou com a própria vida dele e foi um problema para a nação. Você vai lembrar que Ramã, aquele que buscou fazer aquele decreto para exterminar os judeus nos dias da Esté, ele era um agagita, ele era um amalequita. Então, não adianta, você tem que eliminar. E eu costumo dizer que todo mundo tem um amalequita, tem que tomar cuidado para não manter um amalequita dentro de si. E para eu vencer os amalequitas aqui fora, eu tenho que vencer o amalequita que quer estar dentro de mim. Uma amargura, um descontentamento, aquela coisa ruim que o diabo quer que eu alimente. Não. Você não vai vencer o Amaleque aqui fora se você não vencê-lo aqui dentro. E por onde Amaleque passa, ele deixa uma influência. E os soldados, os valentes de Davi, estavam cansados. Lembra que Esaú estava cansado? E tomou decisões terríveis para a vida dele, que alteraram o destino dele para sempre? Naquele momento de cansaço, ele definiu a vida dele. Ele buscou algo imediato, uma solução, né? Imediata, que custou o resto da vida dele. Amaleque passou por ali, deixou aquela amargura. E eles estavam distraídos, eles pegaram aquilo. E agora, as pessoas que deviam a vida a Davi, estavam falando de apedrejá-lo. E isso você vê que abateu mais o Davi. Ele ficou muito abatido. Muito abatido. Porque, imagina, ele foi rejeitado por todos. E agora os homens que deviam a vida a ele, que jamais chegariam naquele ponto, naquele lugar, se não fosse por ele. Agora estão falando de matar Davi. Vamos matar o Davi? Vamos apedrejá-lo? Vamos matá-lo? Então isso abateu demais. Fora tudo, né? Eu acredito que aqui, ó, chorou até não ter mais forças, porque há momentos que tudo vem, né? Meu Deus, quanta coisa. Só que ele estava há poucos dias. Pouquíssimos dias. Daquela era Saul terminar e ele assumir o trono. Então, escuta. Faça como Davi. Se fortaleça no Senhor. Porque quando Davi não tinha ninguém, perdeu tudo, todo mundo o rejeitou, até os homens que deviam a vida a ele. Suas mulheres foram levadas, seus filhos, ele não tinha ninguém, ele tinha Deus. Ele se fortaleceu em Deus. Ele buscou a Deus. E ele se levantou. E ele buscou a direção de Deus.
E Deus disse para ele: persiga-os. Porque você não pode fugir do inimigo e ficar aí se escondendo e chorando. Você tem que perseguir o inimigo e pegar o que é seu. Vá pegar o que é seu. Tanto que ele perguntou: Senhor, devo persegui-los? Persiga-os. É certo que você vai alcançar. Olha o que Deus disse. Eu vou te dar uma graça que você vai alcançar esses inimigos e você vai recuperar o que é seu. E foi isso que ele fez. No momento mais difícil da vida dele, quando assim, parecia que tudo tinha realmente acabou. Agora acabou. Acabou, porque agora ele estava rodeado de homens que estavam amargos, que estavam com raiva dele, com ódio dele, queriam matá-lo. Ele tinha Deus e ele correu para Deus. A Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Se fortaleceu no Senhor. É isso que tem faltado em muita gente. Entender que você só vai conseguir se fortalecer, se levantar em Deus. Não tem remédio que faça isso, não tem pessoa que faça isso. Por melhor que seja a pessoa e esteja te encorajando, é Deus quem te levanta. Tem que correr para Deus. E ele aqui não tinha mais nada, não tinha ninguém. Mas ele tinha Deus. E ele se fortaleceu em Deus. E falou com Deus. E pediu a direção de Deus. E a orientação do Senhor. E o Senhor mandou ele fazer o quê? Fica aí, não faça nada. Não. Não é assim que Deus trabalha. Está o povo lá, cercado. De um lado o Mar Vermelho, do outro os egípcios. O que o Senhor mandou fazer? Diga ao povo que marche. Que avance. Senhor, o que eu faço aqui? Devo persegui-los? Vou alcançá-los? Persiga-os! É certo que você vai alcançá-los. Eu amo isso. Você tem a fé para buscar a Deus, agora você tem que ter a fé para fazer o que Ele está mandando você fazer. Vá. Persiga, vai pegar o que é seu. E ele foi. E nesse momento, quando ele se fortaleceu no Senhor, e aqueles homens foram vendo que ele não deu importância para aquilo agora, porque ele teve que tirar o foco daquilo e foi buscar Deus. Quando ele se fortalece no Senhor, ele também muda o espírito daquele povo. E agora, eles continuam com Davi. E olha aqui, Davi recuperou tudo. Tudo, não faltou nada, está escrito, recuperou tudo. Que é o que Deus tem para você. Você está num novo ciclo, um ciclo de resgate e restituição. É o que Deus tem para você. Resgate e restituição. Davi resgatou tudo, foi restituído, ainda tomou tudo que estava na mão, tudo que era dos amalequitas. E agora os homens que queriam apedrejá-lo estão levando os despojos e anunciando: esses são os despojos de Davi. Esses são os despojos de Davi. Esse foi o grande teste. Sabe, ele passou por muitas coisas, mas esse teste foi de fogo. Mas ele estava assim, há poucos dias daquele tempo encerrar. E encerrou. E é o que Deus quer que você entenda, creia, se levante. Porque não é o fim, não acabou. Se fortaleça no Senhor. Persiga o que o inimigo, persiga-os, persiga e vai pegar o que é seu. Não deixa, você vai alcançar. Persiga, alcance, pega, resgata o que é seu. Creia que Deus é com você. Se fortaleça no Senhor. Pode parecer que acabou, mas não acabou. Que você está sozinho, você tem Deus. E quem está contra você
vai estar do seu lado. Porque os mesmos que falaram de apedrejar Davi foram os mesmos que agora estão indo com os despojos, foram com ele e estão voltando com os despojos e anunciando: esses são os despojos de Davi. Então, por isso que você tem que confiar em Deus. Um momento, é só um momento. Davi não agiu igual Esaú. Ele não definiu a vida dele por um momento. Ele creu. Ele pagou o preço certo. Ele se fortaleceu no Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Nós vemos que todo o processo foi difícil, foi, mas valeu a pena. Davi amadureceu tanto, cresceu tanto. Olha, foi o maior rei. E só, a Bíblia fala que Davi tinha vitórias. Você não vê uma derrota de Davi. Davi errou bastante, mas uma vez. Seus pecados nunca foram do coração. Nunca foram. Ele errou uma vez. Davi passou por muita coisa, passou, mas venceu tudo. Aqui, ó, depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclague, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se em terra, em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. E é incrível a atitude, se você continuar lendo, é incrível a atitude de Davi. Ele sentiu a morte dele. Ele não tinha ódio. Não, o espírito de Amaleque nunca tomou conta do coração dele. O coração dele era dominado por Deus, era tomado pela presença de Deus, pertencia ao grande rei. Sempre pertenceu ao grande rei. A Bíblia diz que Davi nasceu, viveu e cumpriu com o propósito dele na sua geração. É incrível a história desse homem. E Deus está falando com você. Você está mais perto do que nunca de viver a promessa, o sonho, a virada, a mudança da sua vida. Resista. Não aceite o espírito de Amaleque em você. Não olha para a direita ou para a esquerda. Não defina a sua vida por um momento. Não ceda a sentimentos. Se fortaleça no Senhor. Porque Deus tem resgate e restituição para você. Persiga o inimigo. Você vai sim alcançá-lo e vai pegar o que é seu. Deus quer que você pegue o que é seu. Não se entregue a uma situação, mas se levante com força, com confiança. Continue crendo, porque você vai recuperar. Eu não sei o que você perdeu, não sei o que você está vivendo, mas você vai recuperar tudo, não vai faltar nada, e você vai sair melhor. O que está na mão do inimigo vai vir para suas mãos. Não tema. Não deixe um momento definir a sua vida, mas continue na fé. Caminhe por fé, decida por fé, fale pela fé, se fortaleça no Senhor. Ouça a voz dele. Ele quer você forte nele, enfrentando o que você tiver que enfrentar. Persiga-os. Vai pegar o que é seu, em nome de Jesus. Creia! Creia! Porque você está mais perto do que nunca
mais perto do que nunca de viver uma glória, vitórias. Você vai viver, não acabou. Parecia que tinha acabado, mas não acabou. Você verá a glória de Deus. Permaneça firme no propósito. Vá até o fim. Construa a sua casa espiritual na rocha. Creia em Deus, creia na sua palavra. Olha para Deus. Não se distraia com nada. Guarda o seu coração, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Nós estamos nesta fé, 52 dias, para a restauração da vida de todo aquele que crê. É tempo de restauração. E o que Deus tem para você é restauração. Há uma unção que nos leva a viver o impossível. E ela é para você. Você vai viver o impossível. Creia. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. Peço que essa palavra, Senhor, tenha mudado a perspectiva de cada pessoa. A visão. Que ela tenha adquirido a visão certa, que é a visão da fé. Que ela confie. Que ela se levante. Que ela se fortaleça no Senhor. Que ela tome essa decisão de continuar esperando e resistindo firme na sua presença. Que ela não saia de perto do Senhor, mas que ela se aproxime ainda mais. Porque é o que a sua palavra fala, aproximem-se de mim e eu vou me aproximar de vocês. Eu abençoo a vida dela, que ela seja fortalecida, animada, encorajada, restaurada completamente, que ela viva a restituição, que ela creia que é tempo de resgate e restituição. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse desse tempo novo, abundante, feliz, onde ela vai ter a boca dela cheia de riso, ela vai viver os sonhos dela, sonhos de uma vida, e ela vai terminar esse ano como o melhor da vida dela. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido completamente renovadas e fortalecidas, animadas, encorajadas para a glória do teu nome, que eu deixe um povo forte, firmado na tua palavra, agarrado à sua palavra, porque quando nós cremos nela, ela não falha. Tudo pode passar, mas ela não passa. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço pela sua bondade e fidelidade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje casa firme. Os clamores durante todo o dia, a noite, dos 52 dias, porque nós estamos nesta fé e vivendo restauração. É tempo de restauração. E essa é a unção que está sobre nós. Amanhã o 5º jejum, graças a Deus. Domingo, uma bênção especial para todos os papais. E assim nós vamos, de glória em glória, de vitória em vitória, para a glória dele, o nosso Senhor. Provai e vede que ele é bom, confia nele. Se ele não voltar, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Um bom dia, amém.